Saudações, pessoas. Meu nome é Jéssica Caçador. Estou aqui para falar um pouco com vocês hoje, um papo rápido, a respeito da questão da medicação. Bom, tá chovendo aqui em São Paulo, né? Talvez vocês ouçam alguns raios e trovões. Eu não quero ter que interromper a gravação por conta disso. Enfim, vamos prosseguir, né? Poucas edições aí. Vocês que estão me acompanhando sabem que eu não gosto muito dessa coisa de editar muito vídeo. Mas bom, vamos lá. Vamos falar sobre a questão da medicação no tratamento da depressão, da ansiedade e demais, né? Demais patologias contemporâneas. Vai ficar até gostoso um barulhinho de chuva assim no fundo. Bom, gente, no vídeo que eu fiz, né, a respeito da depressão, onde eu falo um pouco mais sobre essa questão da contemporaneidade, da cultura, eu faço um recorte cultural, pautado, né, no embasamento de outros autores, enfim. Não vou repetir tudo que eu disse no vídeo anterior, deixo aqui o convite para você assistir o vídeo. É um pouco extenso, mas é um assunto bem, acho que bem diferente, assim, de tudo que a gente está acostumado a ver sobre a depressão, né? E nesse vídeo eu faço um pequeno comentário a respeito da medicação, né? E eu defendo que eu não concordo, defendo a ideia de que eu não concordo com o uso da medicação de forma indiscriminada. Ah, Jéssica, mas o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com o uso da medicação de forma indiscriminada? Bom, eu não concordo que apenas a medicação, apenas o uso da medicação, seja a forma mais adequada de tratar, né, uma questão como a depressão, como a ansiedade, entre outras, né, entre outras patologias aí psicológicas, emocionais, enfim. Eu entendo que a medicação, ela é complementar a qualquer tipo de tratamento. E aqui eu não estou falando somente a tratamento psicoterapêutico. Quando eu falo que a medicação é complementar a qualquer tipo de tratamento, eu também estou me referindo a outros distúrbios, né? Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo mais orgânico, porque eu acho que ilustra melhor. Quando a gente está falando de uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela não faz o tratamento só com a insulina. Quer dizer, talvez tenha quem faça, né? O tratamento só com a insulina. Mas a recomendação é que ela reveja a dieta dela, né? Então, é aconselhado ir para um nutricionista, ver se tem os nutrientes adequados, se a pessoa está, né, reduzindo aí a ingestão de açúcar. Então, ela é encaminhada também para uma atividade física, porque isso, né, de alguma maneira auxilia no tratamento, enfim. Todo tratamento, e o mesmo vale para a saúde mental, ele é multifatorial. Então, já quero deixar isso posto, né, porque não vale só para essa especialidade de tratamento da psicologia, da área da psique, como para outras também. E aí, surgiram algumas questões que eu selecionei, né, a dedo, quais eu responderia, e eu vou responder as que se repetiram mais, né? Já que a gente está falando de um abuso dessas medicações para tratar da depressão, o que eu estou chamando de abuso aqui? A pessoa está com uma frustração, não sei, no trabalho, está com uma frustração no trabalho ou no relacionamento, e ela vai e busca um psiquiatra para que ele lhe receite uma medicação que ajude a dar conta dessa angústia, dessa frustração que ela está sentindo. Isso que eu estou chamando de abuso, tá? Quando a pessoa simplesmente vai no psiquiatra e começa a tomar um remédio sem nunca ter feito um acompanhamento mais aprofundado do seu sintoma. Bom, já que diante dessa situação, né, onde existe abuso da medicação, quais são os casos, né, de transtorno de depressão ou outros, né, que realmente necessitam de uma medicação? Gente, a minha intenção aqui não é ensinar ninguém a se diagnosticar, nem é fazer uma tabela de quais patologias que necessitam de medicação, não é isso, tá?
Mas o que eu quero trazer são exemplos, talvez até muito alegóricos e inflamados nesse sentido, para que vocês percebam que tem casos, sim, que a pessoa precisa da medicação. Quais casos são esses? Então, quando a pessoa está com uma ideação suicida, acompanhada de um transtorno de depressão maior, né? Nesse caso, a pessoa precisa de uma medicação e, imprescindivelmente, também de um acompanhamento psicoterapêutico, psicanalítico, para que ela dê conta, né, desse sintoma, dessa questão que está acompanhando ela. Veja que é um caso extremo, né? Outro caso grave também, de que necessita de medicação, quando a pessoa oscila muito entre um polo e outro, ou a pessoa está muito maníaca, ou a pessoa está muito deprimida, o que a gente chama na psiquiatria de transtorno de personalidade borderline. Esse é um tipo de diagnóstico que não é feito em uma sessão, assim, leva um tempo para diagnosticar, é um diagnóstico difícil, não é qualquer profissional que é apto a diagnosticar. Essas pessoas precisam sim de uma medicação para uso contínuo e de acompanhamento psicoterapêutico, porque é muito difícil a pessoa dar conta dessa angústia que é ficar oscilando entre um polo e outro, né? Aquela pessoa que tem um transtorno de depressão maior, né, que uma depressão mais severa, vamos dizer assim, mais aguda, onde ela não tem muita dificuldade para socializar, tem muita dificuldade para fazer a própria higiene pessoal, não toma banho, não escova os dentes, não come nada ou come muito. Quando a pessoa também já está num estado de torpor, que ela não sente nem que ela está no próprio corpo, já tem aí até umas dissociações. Nesses casos, a medicação é super válida, mas, de novo, a medicação é complementar, não adianta, né? Não espere que só a medicação dê conta de tudo que você está sentindo, de tudo que te afeta, de tudo que te aflige, né? E a minha crítica, na verdade, é referente a essa ilusão que as pessoas têm de que a medicação dá conta de tudo, né? E nessa ilusão de que a medicação dá conta de tudo, que a gente ouve por aí muito, né? A pessoa acaba usando uma medicação, e aí eu tô falando dos tarjas vermelhas, né? Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas falando dos tarjas vermelhas, que é fluoxetina, sertralina, qual outro, Prozac, enfim, essas medicações que estão mais comuns, assim, elas não viciam o seu corpo, elas não causam uma dependência química, mas muitas pessoas usam isso como uma muleta, né? A gente gosta de usar esses termos às vezes para definir quando a pessoa pega algo para se apoiar nisso, né? Então a pessoa utiliza uma medicação para subir até o seu nível de tolerância à frustração, né? Se antes você ficava irritado com qualquer coisa diante de uma medicação que você adiciona no seu corpo, tal, você sobe, né, o seu limite de frustração, sua tolerância fica maior. Então não é mais qualquer coisa que te irrita, não é mais qualquer coisa que te entristece, que te angustia. Em contrapartida, né, a gente está falando de afeto aqui, também não é mais qualquer coisa que te deixa feliz, né? Enfim, muito comum ouvir as pessoas falando: nossa, me sinto meio apático, sinto que eu não consigo fazer nada, sinto que nada me afeta. Veja bem, né? Tem o pró e o contra. Nesses casos, né, a gente tem aí, conforme o tempo de uso dessa medicação, uma perda de eficácia da medicação. E aí o que acontece? A pessoa começa tomando um comprimido, daqui 5 anos está tomando 8. Você fala: nossa, 8 comprimidos de fluoxetina? Pois é, pasme, existem pessoas que tomam 8 comprimidos de fluoxetina para subir, né? Estou chamando aqui de tolerância, frustração, mas pode ser outros nomes também, mas para subir essa tolerância, né? Olha que coisa absurda. E aí veio uma pessoa que falou assim: Jéssica,
você falou que os medicamentos causam dependência, mas não são todos, né? Tem alguns medicamentos que causam dependência química mais grave. Sim, fato, né? Os medicamentos de tarja vermelha, que são esses que eu falei agora, eles não causam dependência química. Se você tira esses medicamentos, a única coisa que vai acontecer, você vai ficar irritado, você vai ficar, sei lá, né, frustrado, magoado, as coisas vão te afetar mais, né? Mas você não sente nenhuma reação muito forte no seu organismo, por exemplo. Quando a gente fala de um medicamento tarja preta, esse sim, né, que vende só com receita controlada, uma série de coisas, né, de variáveis aí que controlam a emissão, né, controlam a venda desse medicamento. Esses medicamentos, que são os benzodiazepínicos, eles sim causam dependência química, né? Para você tirar, fazer o desmame dessa medicação, vai aí um tempo, tem todo um planejamento para fazer o desmame. Não é simples, não é assim de, vou tirar amanhã, vou parar de tomar. Se você parar de tomar amanhã, você vai ter diversos efeitos colaterais, você vai ter tremedeira, você vai ter suadeira, você não vai conseguir dormir, ou você vai, sei lá, ter náusea, cada pessoa sente uma coisa, né? Ou dores de cabeça fortíssimas, enfim, isso tudo, esses sintomas que aparecem são da abstinência da medicação, dos medicamentos tarja preta. Portanto, né, para que você comece a tomar um medicamento tarja preta, é necessário um diagnóstico mais aprofundado para verificar se existe mesmo uma necessidade de você tomar uma tarja preta, né? E até os tarjas vermelhas mesmo, né, gente? Se você tomar um tarja vermelha sem fazer um acompanhamento, né, psicoterapêutico, se você não fizer um tratamento psicanalítico também, você pode escolher o que você quer fazer, né? Com qual abordagem você vai se identificar mais, qual estilo de terapia você vai se identificar mais, mas é necessário que você faça, porque a questão não é a sua frustração. Frustração tem, né? Angústia tem. O problema não falta para ninguém, todo mundo passa por coisas desagradáveis e tem que aprender a lidar com isso. A questão é a forma como você lida, muitas vezes, né? E às vezes a forma como você lida é tão desconhecida para você mesmo que você não sabe nem colocar isso em palavras. Olha só que doido, parece papo de louco isso, né? Mas não é não. Tem muitos pacientes que chegam, né, na primeira sessão e falam assim, eu tô muito deprimido. E aí quando você vai perguntando o que deprime aquela pessoa e tudo mais, etc., a pessoa não consegue colocar em palavras, ela tem uma dificuldade para explicar o que ela está sentindo, né? Então vamos pensar assim, se você vai parar num psiquiatra, marcou uma consulta com um psiquiatra, porque você está com algumas questões aí com a sua autoestima, né? Enfim. E aí você chega no psiquiatra, você já teve um dia péssimo, e você chega lá chorando, falando um monte de coisa, exagerando naquilo que você está sentindo, porque você está mesmo, né, a flor da pele ali, e esse psiquiatra for, né, não sei, se esse psiquiatra de repente identificar que aquilo é um sintoma psicótico. E no entanto você está apenas angustiado com as suas questões, né, porque você é humano. Vamos lembrar disso, né? Aí você sai de lá com um antipsicótico receitado, sendo que você não precisaria de um antipsicótico. E aí você toma um antipsicótico sem precisar. Que efeitos, né? Você vai ter, que perigo, né? Você tomar uma medicação que não é adequada para você. Da mesma forma, o contrário também pode acontecer. Uma pessoa que tem uma estrutura psicótica, chega no dia da consulta, está mais organizado, descreve ali o que sente e sai da sessão tomando fluoxetina, né? Uma medicação como a fluoxetina não ajuda quem tem uma psicose estrutural. Esse é assunto para outro vídeo, né? Para ser tratado de uma outra forma, com mais calma. Mas veja como é delicada a questão do diagnóstico, né? Não é qualquer médico que está apto a fazer um diagnóstico, não é qualquer psicólogo, qualquer psicanalista que vai estar apto a fazer o diagnóstico de uma estrutura, a conduzir um caso, enfim.
Se for o caso, né, de você consultar mais de um terapeuta, mais de um psiquiatra, faça isso, né? Quando a gente tá se consultando com outras especialidades e não gostou muito da opinião de um profissional, a gente não consulta outras, né? Você está lá com um cardiologista, ele te deu um prognóstico ali e você fala, putz, será? Vou ouvir uma segunda opinião. Por que com a psicoterapia não é assim, né? Por que com a área da psicologia, da saúde mental não é assim? Geralmente o que eu escuto é o seguinte, fui no psicólogo, não fui com a cara dele e nunca mais fui nenhum. Nossa, aí você vai parar no primeiro que você foi, que você não gostou? Poxa vida, hein? E os outros tantos que existem por aí, né? Não vai ser todo mundo mesmo que você vai dar com, né? Que vai bater ali uma afinidade para você contar. E eu acho que no caso da nossa profissão, né, de psicologia, de psicanalista, de psiquiatra, ainda tem um empecilho maior que é o sujeito tá chegando totalmente vulnerabilizado, totalmente angustiado, ninguém vem para parar num consultório se tá feliz, né? As pessoas vêm geralmente 100% do tempo, 98% do tempo, trazidas e mobilizadas por uma angústia muito grande. E aí tem que falar de questões que às vezes envergonham o sujeito, que embaraçam ele, questões que nem ele sabe explicar às vezes. Olha que difícil, né? É muito difícil você chegar para uma pessoa, o fato de você chegar e estar ali diante de um completo desconhecido e ter que abrir ali a sua ferida para ele. É muito complicado, gente, mas eu vejo que assim, a medicação sem um acompanhamento psicoterapêutico, que é semanal, que você vai ter que ir lá todo dia não, toda a sessão, naquele horário, você vai ter que falar de coisas que não são tão agradáveis de serem ditas, você vai ter que ali tirar suas armaduras e mostrar o seu lado frágil. Tudo isso é muito difícil, mas é necessário para que você entenda o que é isso que está te angustiando, o que é isso que te traz essa frustração, para que você aprenda maneiras de lidar melhor com isso, né? Você saiba reconhecer suas projeções, seus afetos, saiba dar nome para o que você está sentindo, porque essa coisa de não saber dar nome também é uma coisa que angustia muito. E aí, por último, e não menos importante, eu queria falar uma coisa aqui, né? Quem fala que o remédio fluoxetina, os tarjas vermelhas no geral, não viciam, né? Tudo bem, não vicia, né, dessa forma química, né, que mexe com todo o seu corpo, mas vamos pensar assim, a gente precisa de açúcar para beber café? Acho que não, né, porque assim, tem pessoas que bebem o café sem açúcar, tem pessoas que gostam de colocar açúcar porque afinal é mais gostoso beber um café docinho, né? Com a medicação, né, para quem não está gravemente deprimido, é a mesma coisa, né? A sua vida é o café amargo e você não aguenta aquele amargor e quer colocar uma medicação ali para tornar esse amargo mais tragável. Mas será que não é o caso também de você aprender a degustar desses momentos amargos? Aprender a lidar com isso de alguma forma? Fica aqui uma provocação. Se você está sempre tomando café com açúcar, na hora que você tira o açúcar, você sente aquele amargo, até mais amargo do que você imaginava. E aí você volta a colocar o açúcar, né? Porque na verdade o açúcar te traz uma satisfação para tomar o café. Com a medicação é a mesma coisa, você está ali, você não quer lidar, você quer subir a sua tolerância para as frustrações que você tem vivido. Então você coloca uma medicação. Um dia você decide tirar, né, o fluoxetina lá que você estava tomando, e a sua tolerância cai de novo. Só que aí é muito difícil lidar com as coisas com a tolerância tão baixa. E aí o que você faz? Você volta para a medicação. Não porque você está dependente químico dela, mas porque você já criou uma dependência subjetiva, né? E isso pode ser até mais complicado que a dependência química, ou tão complicado quanto a dependência química. Tá bom, gente? Então acho que era isso que eu queria falar.
a respeito desse desdobramento aí do referente ao vídeo da depressão. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí com os seus colegas, comente no box. E é isso. Agora eu vou passar o meu café porque essa chuva acho que pede, né? Um cafezinho. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.